Meu nome é Tiago Vicente e você está comigo aqui no Mensagem Diária. Mensagem Diária é um canal que nós temos no YouTube, nós também temos uma conta no Twitter, também temos uma conta no Facebook e agora também criamos essa conta aqui no Instagram. Também temos um site www.mensagemdiaria.com.br e nós queremos trazer todos os dias uma mensagem para o seu coração. Todos os dias uma mensagem de fé, esperança e amor, e por isso nós vamos utilizar de todas as mídias sociais para estar com você. E eu gostaria de falar com você hoje sobre uma vida abençoada. Quem não quer ter uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida em que você sente vontade de continuar vivendo? Quantas pessoas hoje não desistem da vida, estão cansadas de viver e gostariam de ter uma outra vida que não a delas? Por isso eu quero conversar com você e quero convidar você a ler comigo um texto que está lá no primeiro salmo da Bíblia, que vai nos dizer como que nós podemos ter uma vida feliz, uma vida abençoada. Eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Atualizada, e você pode ir acompanhando na sua Bíblia. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Pai, nos abençoa nesse momento, e nós estamos aqui, Pai, pedindo que o Senhor nos revele essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deixou, inspirado pelo Teu Santo Espírito, para que possamos ter uma vida abençoada, uma vida feliz, de acordo com a Tua vontade, com a Tua instrução que o Senhor nos deixou. Que assim, ó Pai, o Teu Espírito nos ajude, que o Senhor revele para cada um que estiver conosco, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa semana eu creio que Deus colocou no meu coração de eu ler o Salmo de número 1. Eu acho o Salmo número 1 maravilhoso. Eu estou fazendo também o exercício de tentar decorar o Salmo. Mas nessa busca do Salmo acabei colocando nas devocionais que eu coloco no WhatsApp e também no nosso site, mensagemdiaria.com.br. Depois você pode acompanhar lá. Dos últimos 3 dias eu falei sobre o Salmo de número 1. Então eu creio que Deus colocou no meu coração também para que eu esteja aqui com você, porque eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ter uma vida feliz? Você quer ter uma vida abençoada? Bem, o título do Salmo, bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado, que no Antigo Testamento é usada cerca de 44 vezes, em Salmos cerca de 26 vezes, é uma palavra que significa feliz. Mas não só feliz, grandemente feliz. Você quer viver uma vida realmente muito feliz? Então aqui esse salmo é uma instrução para nós como nós termos essa vida feliz, como nós sermos felizes, uma felicidade que não é momentânea, né? Porque às vezes a gente pode ter uma felicidade quando a gente come alguma coisa, quando a gente vai em algum lugar. Não, é uma felicidade que na verdade vai ser uma alegria que aí a gente vai viver isso todos os dias, todos os momentos. Como que nós podemos fazer isso? Então aqui, o Salmo de número 1, nós vamos ver 2 personagens principais. Nós vamos ver o justo e o ímpio. E quando a gente fala de justo e ímpio,
no Antigo Testamento, principalmente em Salmos, nós vamos ter esses dois personagens, o justo e o ímpio. Eles são adversários, e o ímpio sempre vai perseguir o justo e vai querer o mal do justo e vai fazer tudo de mal contra o justo. E o justo vai ser aquele que vai caminhar com Deus. O justo vai ser aquele que vai ter uma vida baseada naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está ensinando na sua palavra. Portanto, nós temos que entender que não tem uma terceira pessoa. Foi isso que Deus revelou para mim. Olha, Tiago, observe nesse salmo. Tem o justo e tem o ímpio, não tem um neutro. Não tem uma pessoa que está em cima do muro. Nós temos que entender que ou a gente é uma coisa ou é a outra. E eu creio que você quer ter uma vida feliz. Então, para que você tenha uma vida feliz, para que você seja uma pessoa abençoada, você vai precisar do quê? Você vai precisar entender que você vai ter que escolher um caminho. Por todo esse salmo, nós vemos a repetição de algumas palavras. Eu fui pesquisar no original do hebraico e nós vamos ver que as palavras mais utilizadas nesse salmo é a palavra ímpio, a palavra caminho e depois a palavra justo e senhor e a palavra lei. E nós vamos perceber o quê? Você vai ter que escolher um caminho. O caminho da felicidade é um caminho estreito e apertado. O caminho da infelicidade, o caminho que não é abençoado, que é amaldiçoado, é um caminho largo e que muitos passam. Então você vai ter que entender que o Salmo, ele quer nos mostrar o que não fazer. E ao mesmo tempo, quando ele nos mostra o que não fazer, ele está nos mostrando o que devemos fazer. Então começa o texto dizendo: bem-aventurado o homem, feliz o homem, abençoado o homem. Quando está dizendo aqui, está dizendo de uma pessoa específica. Essa pessoa que vai fazer isso e que não vai fazer aquilo. Isso não pode ser passado, isso não tem como eu passar para você. Ou um pai passar para o filho, um filho passar para o pai, ou o marido para a mulher para o marido, o amigo para a amiga, enfim. Isso é uma coisa que você tem que viver. E que você vai ter que entender que se você quiser ser abençoado, se você quer ter uma vida feliz, 3 coisas você vai fugir. Você não vai andar no conselho dos ímpios, não vai se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Quando diz aqui o ímpio, a palavra ímpio no hebraico, porque quando a gente procura o que significa a palavra ímpio no dicionário de português, nós vamos ver alguém que não acredita em Deus, que despreza as coisas santas. Mas no Antigo Testamento tem um significado maior do que isso. Não é uma pessoa que não acredita em Deus e que não tem uma religião, mas é uma pessoa que perverteu os caminhos de Deus, que é má, na sua essência a pessoa é má, e que ela vive contra os mandamentos, contra a vontade de Deus. Então está dizendo assim, você não vai andar no caminho, no conselho dos ímpios. Então naquilo que os ímpios falam, naquilo que as pessoas que não vivem uma realidade de estar com Deus, porque não basta eu dizer que sou cristão, se eu não vivo o cristianismo, se eu só tenho cristianismo institucionalizado e nominal. Mas uma pessoa que não vai andar no conselho, naquilo que o mundo está dizendo, naquilo que o mundo está dizendo que é normal, para a sua vida, você não vai escolher isso para você. Então, primeira coisa, você não vai andar nesse conselho dos ímpios. E depois vai continuar dizendo palavras que são sinônimos de ímpio, que são
pecadores e escarnecedores. Olha, você não vai se deter no caminho dos pecadores. Pecadores não é só o que comete o pecado. No Antigo Testamento, a palavra pecador quer dizer aquele que vive na prática do pecado e que não quer mudar, que não quer se converter a Deus, que está alienada dos valores de Deus, porque ela não tem esse interesse de mudar a sua prática, e também que peca não só naquilo que sabe que é errado, mas também naquilo que ela não sabe. Ela não tem preocupação nenhuma de andar nos caminhos de Deus. Então, você não vai andar nesse caminho do pecador, que é o caminho largo. E aí termina o versículo de número 1, nem se assenta na roda de escarnecedores. Aqui assentar, a palavra é reunião. Não vai maquinar, a palavra, desculpa, roda. Na roda dos escarnecedores é a reunião dos escarnecedores, que são aqueles que zombam, que escarnecem das coisas santas, das coisas de Deus, que vai falar sempre mal e que vai denegrir e que vai estar sempre tirando sarro. Então você que quer ter uma vida feliz, você vai ter que entender que você não pode viver segundo o conselho, andar no caminho do pecador e se assentar e estar junto dessa reunião daqueles que falam mal das coisas de Deus, as coisas santas da palavra de Deus. E aí então ele começa a nos mostrar o texto do Salmo de número 1, Deus está falando conosco, e que ele fale com você através do seu Espírito e te revele nesse vídeo que a gente está falando. Ele vai começar a dizer o contraste do justo. Interessante que ele não usa a palavra justo. Ele vai falar tantas vezes a palavra ímpio e os outros adjetivos sinônimos, que aqui usado são pecadores e escarnecedores, mas ele vai dizer, antes, não adianta só eu dizer que sou justo, antes o prazer, o deleite, o desejo daquele que quer ter uma vida feliz, uma vida abençoada, está na lei do Senhor. E aí a gente começa a ver o texto na perspectiva do reino de Deus, porque a gente tem que entender que no reino, a palavra do rei, ela é lei. Então, se eu quero viver na perspectiva do reino dos céus, porque Jesus sempre falou, se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, logo ali no princípio, em Mateus 4,17, quando Jesus começa a pregar, ele começa a pregar o evangelho do reino e fala, olha, mudem a sua mente. Então ele está dizendo, vocês têm que viver de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é expressa pela sua palavra. A palavra de Deus nos diz, você tem que meditar de dia e de noite na lei do Senhor. Você tem que entender que para participar do reino, Jesus falou assim, aqueles que querem estar no reino vão usar da força. Por que da força? A palavra ali usada no grego para força é agnosomai, que sai a nossa palavra no português, agonizar. Né? Você vai se esforçar de maneira extrema para viver de acordo com a vontade do rei, que é expressa através da sua lei, da sua palavra, que nada mais é do que a boa instrução do Criador para que a gente viva da maneira correta, que vai trazer o benefício primeiramente para nós mesmos. Então você quer ter uma vida feliz, uma vida abençoada, você vai ter que entender que você vai ter que meditar. A palavra para meditar é refletir, mas que era usada no Antigo Testamento. A gente tem que entender que eles não tinham a facilidade de ter um livro assim que nem nós temos, com toda a Bíblia e fácil de comprar e com acessibilidade fácil, hoje nós temos até no celular. Eles tinham que decorar o texto. Então, como que eles decoravam? Eles faziam para frente e para trás, eles rosnavam, eles repetiam a palavra até que eles guardassem a palavra e essa fizesse parte deles. Então você também, não é porque você tem a facilidade que você não tem que meditar, pegar um texto. Eu estou essa semana toda no Salmo 1. E quanto mais eu medito, mais Deus vai me revelando e vai entronizando isso dentro de mim para que eu, em primeiro lugar, não apenas saiba, mas pratique. Mas como que eu vou praticar se eu não sei? Então, antes, o prazer, e isso não pode ser forçado. Se você faz forçado apenas como um ato religioso,
você não vai conseguir continuar. Mas o prazer, o deleite seu tem que estar nessa palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E está dizendo aqui, ó, de dia e de noite. O justo, aquele que quer ser uma pessoa feliz, você precisa entender que não basta só você ouvir mensagens, não basta só você assistir vídeos, você precisa pegar a palavra de Deus, você precisa ler, você tem que estar na presença de Deus e você tem que deixar isso entrar no seu coração. E à medida que você deixa entrar no seu coração, você vai começar a praticar isso. E o que vai acontecer com você? Vai acontecer com você que você vai começar a entrar isso dentro de você, porque Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Você conhece uma árvore pelo seu fruto. Então, o que está dizendo aqui no versículo 3 do Salmo de número 1? A pessoa que tem o prazer e o deleite e vive meditando na palavra de Deus, refletindo, decorando, aprendendo, entronizando a palavra de Deus na sua vida, porque é a palavra do rei, aí você vai ser abençoado e vai trazer o reino dos céus na sua vida, o que vai acontecer? Vai dizer que você será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que vai dar o seu fruto no seu devido tempo e cuja folhagem não vai murchar. Então, assim, no momento que você precisar de paz, o fruto da paz vai produzir dentro de você. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, vai produzir dentro de você, porque também o Espírito Santo, a Bíblia diz, para que nós, quando fala da armadura de Deus, fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Jesus é Espírito e vida. Então, à medida que você se enche da palavra, você também se enche do Espírito, de vida. E quando você precisar de paciência, você vai ter paciência. Por quê? Porque você vive na meditação e você sabe que eu posso mirar, mas não posso pecar. Então, isso, na verdade, vai fazer parte de você, do mais fundo do seu ser. E aí, o que vai acontecer? Quando você precisar de um fruto de alegria, você vai ter esse fruto de alegria. Por quê? Porque você entronizou a palavra de Deus, do reino de Deus no seu coração, e o reino de Deus está ligado na sua vida, é automático, funciona, e você vai sendo renovado, como Jesus disse, aquele que tiver sede, venha a mim e beba, e rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então essa árvore que está plantada junto do rio de águas vivas, que é o Espírito Santo e a palavra de Deus, vai produzir vida dentro de você, quando precisar, e mesmo no inverno, mesmo nos momentos mais difíceis, a sua folhagem não vai cair, não vai murchar. E aí, o que vai acontecer? Olha só o que diz no final do versículo 3. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui está falando, e tudo então que você fizer, você vai prosperar, você vai avançar, você vai progredir. É isso que significa a palavra bem sucedido. Então, tudo que você colocar as mãos vai para frente, vai dar certo. É só você ver o exemplo da vida de José. José, enquanto estava na casa do seu pai, ele era o responsável, apesar dele ser o filho mais novo, ele era o responsável pelos rebanhos do seu pai. Não eram os outros filhos. Por quê? Porque ele agia com zelo. Não basta só você ter uma religião. Você tem que entender que quando você é uma pessoa que é um filho, uma filha de Deus, que traz o reino, tudo que você fizer, você tem que fazer da melhor maneira possível. Porque nisto meu Pai é glorificado. Em quê? Em que vocês deem muito fruto. Você quer dar fruto de 30, 60, 100 por um? Então tudo que você fizer tem que ser o melhor. Tem que ser o excelente. Você não faz para as pessoas. Você não faz para os homens. Você faz para Deus. E Deus vai fluir. Enquanto você pensa na excelência, em fazer o melhor, e não só quando o patrão está ouvindo, alguém está vendo, mas você faz de algo que está dentro de você, porque agora você é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto no devido tempo e cuja folhagem não murcha. O que vai acontecer? Vai acontecer que tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Se você decidir cozinhar, você vai cozinhar bem. Se você decidir falar a palavra de Deus para alguém, dar um estudo, fazer o que
quer que seja, mesmo que não seja a sua especialidade, você vai fazer bem, porque você vai trazer zelo, você vai trazer excelência, você vai trazer uma perspectiva do reino, que tudo que você faz para o reino, nada é seu, mas é para o Senhor, para a glória de Deus, e aí então você vai ser bem-sucedido. Você vai prosperar, você vai avançar, você não vai fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque você é o justo. Até então, até aqui no texto, no versículo 3 que a gente está, não chegou a palavra justo. Mas é o que ele está tentando mostrar o que é o justo, para depois usar a palavra justo. Do contrário, a partir do versículo 4, diz: os ímpios não são assim, não são como uma árvore. Eles são o quê? Eles são, porém, como a palha. Quando a Bíblia usa a palavra palha no Antigo Testamento, principalmente que o vento leva. Lembra daquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, leva eu, vida leva eu. Então, assim é o ímpio. É assim a pessoa que não teme a Deus, que não quer saber das coisas de Deus, que não quer saber das coisas consagradas a Deus. Esse é o caminho largo da perdição, que Jesus falou que muitos passam por esse caminho. Eles vivem nesse caminho, eles andam no caminho do pecado, mas todo que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado, mas os ímpios vivem assim, e aí a gente tem que saber que todo pecado gera morte. Né? O salário do pecado é a morte, vai gerar morte, não só a morte física no fim, mas a morte no seu coração, a morte em tudo que faz, uma vida infeliz. Então, por isso que os ímpios são como a palha que o vento dispersa, logo desaparece. Tá falando que o justo é uma árvore e daí fala que o ímpio é uma palha. Para que serve a palha? Para nada mais do que ser queimada. Então, aí que você tem que escolher, ou ser uma coisa ou outra. Se você não faz uma coisa, você vai ser outra. Então, continua dizendo: por isso, no versículo 5, os perversos não prevalecerão no juízo. Aqui, na Almeida Revista Atualizada, está usando a palavra perverso, mas no original do hebraico, continua usando a palavra ímpio. Mas uma das traduções para ímpio é perverso, porque ele perverte a palavra de Deus. Ele pega o que é normal para o mundo, para o próprio homem, e diz: isso é o certo. Enquanto que as coisas de Deus ele vai transformar em errado. Ele vai perverter. Então o ímpio é aquele que perverte a palavra de Deus. E se você quer viver num reino, em um reino você tem que viver de acordo com a palavra do rei. E se você não viver de acordo com a palavra do rei, logo você é rebelde, você é expulso desse reino, o que vai acontecer com você? Os perversos não prevalecerão no juízo. Vai perecer na hora do juízo, tanto de agora quanto lá na frente. Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que você está vivendo agora é fruto do que você plantou lá atrás. Se você quer mudar o resultado da sua vida para a felicidade daqui para frente, então agora comece a mudar a semente. Você não vai conseguir pegar o fruto dessa semente agora. Para você pegar o fruto dessa semente, você vai ter que começar a plantar agora, cuidar dessa plantação para que você venha receber o resultado desse plantio que você começou a plantar agora, de uma vida feliz, uma vida abençoada. Então você agora não vai viver mais na perversão, na impiedade, porque não vai prevalecer diante do juízo de Deus. Quando o acusador, o diabo, que vive para acusar o homem diante de Deus, de dia e de noite, vier te acusar diante de Deus, você vai ter um advogado, que é Cristo, que nos defende diante do Pai. Mas também não adianta ter um advogado se você não vive na prática do que Jesus disse. Porque Jesus disse: todo aquele que me ama guarda a minha palavra, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então, se você quer seguir o caminho de Jesus e que ele realmente te defenda, porque se você quer andar na luz, aquele que anda na luz, o sangue de Jesus te purifica. Então você precisa andar na luz. E à medida que você entronizou a palavra de Deus no seu coração e vive essa palavra, o que vai acontecer? Você, diante do juízo, não vai ter juízo, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não são condenados, não há mais condenação. Aqueles que não vivem de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. E aí o que vai acontecer? Continua dizendo o texto: nem os pecadores na congregação do justo. Olha, por que as pessoas não querem continuar? Eu vejo muitas vezes as pessoas entrarem na igreja
ou começarem a buscar Deus e a pessoa não fica. Porque o que acontece? Olha só, lá em João 3 diz que a luz veio ao mundo, mas que os homens que estavam em trevas amaram mais as trevas do que a luz. Quando Jesus veio, ele veio nos mostrar a realidade do pecado. Nós estávamos escurecidos pelo Deus desse século. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não vivam de acordo com a vontade de Deus. E aí então, quando a luz vem, a luz de Jesus, e mostra que a gente está errado, a gente tem duas opções: ou se aproximar da luz, ou se distanciar da luz para continuar nas práticas erradas, porque a gente quer continuar, a gente ama a escuridão. E Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Mas se a luz que estiver em ti for em trevas, quão grande trevas serão. Então, em você, temos que entender que nós fazemos a realidade de um reino e que a luz de Deus tem que brilhar nessa terra através da nossa vida. A gente vai refletir a luz de Deus na medida que a gente vive na prática de Deus. O pecador, ele não consegue. O pecador, ele vai viver na prática do pecado, ele não quer saber de mudar, não quer saber de se arrepender. E aí o que vai acontecer? Na congregação dos justos, no ajuntamento de justos, ele vai se afastar. Por quê? Porque a luz de Deus reflete, ele prefere o mal, ele prefere as trevas, ele ama o mal e ele se afasta. Isso é quem quer ter uma vida infeliz. Eu creio que você não está me assistindo e vendo e quer ter uma vida infeliz. E aí por isso que termina no versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Nós temos que entender que no Antigo Testamento e no Novo, quando diz que Deus conhece, a palavra conhecer é a mesma palavra usada, por exemplo, em Gênesis 4, quando Adão conheceu Eva e teve filhos e filhas com ela. Conhecer significa ter intimidade. E no caso, o Senhor conhece o caminho dos justos. É um caminho apertado, é um caminho estreito, é um caminho que você vai ter que usar do que? Da força. Você vai ter que agonizar, entender que você vai ter que viver da palavra de Deus. Não basta só você conhecer através do seu pastor, através de alguém que te ensina a palavra de Deus. Você vai ter que conhecer, tem que ser pessoal. O relacionamento com você, com Deus, não é de neto, não é de tio, não é de bisneto. Você não foi chamado para ser essas coisas, mas você foi chamado para ter filho e ter um relacionamento com o pai. Jesus tinha um pleno relacionamento com o pai. Ele dizia: não faço nada senão o que eu vejo meu pai fazer. Não falo nada senão o que eu ouvi o meu pai dizer. Meu pai está trabalhando e eu trabalho também. Então você tem que ter esse relacionamento com o pai. Quando orares, feche a porta do seu quarto e ore seu pai em secreto. E aí o seu pai vai falar com você. Então o Senhor conhece o caminho do justo. É um caminho de relacionamento. Por isso que muitos dirão: Senhor, Senhor, mas nós fizemos muitos milagres no seu nome, nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós pregamos. Ele dirá assim: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço. Deus está falando: eu não tenho relacionamento com você. Você pode ter uma religião, você pode ter um cristianismo nominal, você vai ter o que eu chamo de baixo cristianismo, que é um cristianismo só institucionalizado, mas que não é vivido, que não traz o reino, que coloca o homem como centro e que Deus tem que fazer tudo o que você quer. Não é assim que funciona no reino. No reino, a vontade do rei tem que ser feita e essa vontade é manifesta pela sua palavra. E nós, como súditos e como participantes desse reino, na medida que nós entramos nesse reino, como a palavra diz, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, está lá em Colossenses 1,13, nós vamos viver agora de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Pai. Nós nos arrependemos, nós nos convertemos e vamos continuar nos arrependendo à medida que nós conhecemos a palavra de Deus e levamos nosso pensamento cativo a Cristo. E aí nós vamos viver nesse caminho de justiça. Porque se você não viver no caminho de justiça, mas o caminho dos justos, olha lá a palavra justo, então aparecendo, mas o caminho do justo, o Senhor conhece. Mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra para perecer é ser destruído, é morrer, é ser aniquilado. Você quer ser aniquilado, ter uma vida de infelicidade, de vazio, de dor? Eu creio que não.
Então Deus está falando assim, então eu coloquei um caminho para você. Só que você tem que me buscar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então isso tem que estar dentro de você, tem que estar dentro do seu coração. E por isso que nós do Mensagem Diária, se você quer ver um pouco mais dessas mensagens, entra lá no nosso site www.mensagemdiaria.com.br. Se você entrar hoje, você vai ver as últimas 3 mensagens. Aqui é um complemento de todas essas mensagens. Para que você viva de acordo com o que o Senhor está dizendo aqui no Salmo de número 1. Para você ser abençoado, para você ter uma vida feliz, você tem que amar a palavra de Deus, conhecê-la e viver nela. É o que Deus está falando para você. Ele não vai poder fazer isso por você. Ele te dá um novo coração quando você aceita Cristo, e aí você começa a perceber das coisas do reino, porque até então você não pode perceber. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, você precisa entregar para que você consiga agora perceber as coisas de Deus. Você vai nascer de novo, o Espírito Santo vai te ensinar, o Espírito Santo vai te guiar em tudo que o Senhor está dizendo e vai te convencer para que você agora ande na luz de Deus, mas você precisa dedicar, você precisa colocar isso na prioridade da sua vida. Não é brincadeira, nós vivemos dias maus, dias difíceis, mais difíceis do que agora. Então, você quer sair desse sentimento de angústia, de dor, então você precisa centralizar-se nas coisas de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, o reino dos céus não está passando crise. O reino de Deus não tem morte, não tem doença, não tem choro. O reino dos céus não tem também o pecado. E você quer viver de acordo com a vida desse rei, é um reino maravilhoso, e ele vai começar dentro do seu coração, e Deus quer trazer esse reino, né, nessa terra através de você. Então você tem que escolher o caminho do rei, o caminho da vontade de Deus, que está expressa na palavra dele, e como está dizendo aqui no Salmo de número 1, que a constituição do reino é a Bíblia, a palavra de Deus, para que você viva uma vida abençoada e feliz. Eu quero orar com você, Pai. Obrigado por essa vida que ficou com a gente até agora, e que, ó Deus, está colocando a Tua palavra na centralidade da sua vida. Ela agora, Senhor, quer viver de acordo com a perspectiva do reino dos céus, do reino de Deus. Por isso, Senhor, eu oro para que o Senhor derrame do Teu Espírito, para que o Senhor revele a ela, porque ela quer ter uma vida feliz e abençoada, e o Senhor que sabe os pensamentos que tem sobre nós, pensamentos de paz e não de mal, para o fim que desejais. O Senhor tem muitos pensamentos sobre nós, mas, Senhor, se nós não andarmos de acordo com o que o Senhor já planejou, nós vamos viver uma vida feliz, uma vida amaldiçoada, que não foi o que o Senhor planejou, pois Cristo Jesus levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa maldição. Por isso eu quero abençoar essa vida, para que no nome de Jesus, essa vida seja abençoada. Essa vida venha entender, essa pessoa venha entender que ela precisa de Ti, que ela precisa da Tua palavra, que ela precisa, Senhor, colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar, e não quando der tempo, e não quando ela tiver vontade. Mas, Senhor, ela tem que adequar a sua vontade com a Tua vontade, te buscando com todo o seu ser. Ela tem que determinar, ela tem que dizer, eu quero, eu vou, e ela vai fazer. Que assim ela faça, que assim ela entenda que isso o Senhor não vai poder fazer por ela. O Senhor coloca em nós o querer e o fazer, e o efetuar, mas o realizar nós temos que fazer. Por isso, Senhor, eu oro para que ela ande nesse caminho apertado e estreito que vai conduzir ela à felicidade grande, que é uma alegria que só aqueles que têm a Tua salvação, aqueles que vivem na Tua presença podem ter, Pai. Abençoa essa vida. É o que eu oro agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter participado com a gente dessa live. Olha só, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no YouTube. Você que não está no nosso canal do YouTube, procure lá Mensagem Diária. E você vai poder acompanhar todos os dias, 8 horas da noite, de segunda a sábado. Nós colocamos uma mensagem para você. Entre lá no nosso canal do YouTube, se junte aos nossos
mais de 41 mil pessoas que estão com a gente. Você também pode nos acompanhar no Facebook, Mensagem Diária Devocional. Nós colocamos uma mensagem para você todos os dias. Nós temos cerca de mais de 60 mil curtidas ali no Facebook. Curta você também, compartilhe com as pessoas. Nós estamos começando agora com o Instagram e nós queremos fazer lives com o Instagram. Então convide as pessoas também para entrar aqui no Instagram. Nós queremos usar de todas as ferramentas para levar uma mensagem para o seu coração todos os dias, uma mensagem de fé, de esperança, de amor. Você também pode acessar o nosso site www.mensagemdiaria.com.br. Nós colocamos também mensagens escritas para você. Essa mensagem que eu falei, um pouco dela, está lá no nosso site nos últimos 3 dias. Também coloquei louvores que falam sobre a bem-aventurança para que você ouça na sua devocional, né? Então, você pode nos seguir. Nós também estamos no Twitter, mensagem diária mensagem diária. Você pode nos seguir em todas essas redes sociais. Você pode compartilhar com as pessoas, que a gente possa propagar o Evangelho de Deus, que são boas notícias. No meio de tantas más notícias, eu tenho boas notícias para você. O reino dos céus não está em crise. Então a realidade do reino dos céus já acontece dentro de você. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de você. Então acesse lá, entra, esteja com a gente em cada uma dessas mídias sociais, esteja compartilhando propaganda para que a gente alcance mais pessoas. E que Deus te abençoe. E assim que a gente tiver novas lives, a gente coloca aqui para você e coloca nas outras mídias sociais. Muito obrigado, eu sou o Thiago Vicente. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia no nome de Jesus.